Escolha o primeiro alvo. Olá, olá, muito bom dia São Paulo, bom dia Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Já estamos aqui começando o programa da família. Família, o primeiro alvo, aqui nesta manhã de sábado, ao vivaço aqui para todo o Brasil, com os nossos amigos aqui da Rede TV, pelo Brasil todo, acompanhando a programação. E também com você, meu querido amigo ouvinte da nossa rádio. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos juntos aqui até as 9 horas, aqui se preparando, nos preparando para o Show da Fé. Hoje com o missionário R.R. Soares, 9, 14 e 18 horas, diretamente aqui do altar da nossa sede de São Paulo. No centrão da cidade de São Paulo, Avenida São João, 791, o Sábado das Maravilhas de Deus. Sua participação aqui no programa é fundamental. Mande sua mensagem, seu bom dia. E a participação do caso de hoje, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui para você, é o 11 32 26 11 11, o WhatsApp mais fácil do Brasil. Repetindo o WhatsApp para você, meu amigo que está ouvindo essa rádio, dirigindo, você que está em casa, é o 11 32 26 11 11. Você que nunca mandou uma mensagem para a gente, manda hoje a sua participação que a gente coloca aqui no programa, tá bom? Deixa eu falar aqui um bom dia para o meu amigo de bancada, pastor Carlos Silva, parceiro de vida e parceiro de bancada, dando o seu bom dia a todos. Muito bom dia, povo! Estamos aqui, diretamente da presença do Todo-Poderoso e é para te abençoar. Fica com a gente até o final dessa programação, porque aqui é proibido má notícia, hein? E olha, aqui na casa dos 12 graus aqui na nossa cidade de São Paulo. Que clima gostoso, já tô com o meu cafezinho. E você, já tá tomando seu cafezinho? Já tomou? É chazinho? O que é que você faz logo pela manhã? Lê a Bíblia, se alimenta da palavra, se alimenta o corpo também? Manda pra gente aí através do WhatsApp. É isso aí, pastor Carlos, 12 graus aqui em São Paulo. Friozinho bom, eu gosto. Mas tem gente que não gosta, né? Não, mas tá bom aqui a gente já tá acostumado. Graças a Deus. Tem um lugar aí também que é frio, que eu acho que é lá em Osasco. Depois a gente vai ver aqui e falar com esse casal que vence. Deixa eu já apresentar. Hoje o casal que vence, que está aqui conosco, são 2 pastores, 2 servos do Senhor, diretamente de Osasco aqui pra gente. Contando se lá também faz mais frio do que aqui. Eu acho que faz, mas vamos ver. Se bem que eles são lá, Eles são né, onde? de um lugar bem quente, né? Eles são de um lugar bem quente, então qualquer temperatura abaixo dos 20 já é frio. É, né? Eu acho que sim. Vamos ver? Hoje quem está aqui na bancada com a gente, pastor Adeilton e minha amiga pastora Clara, obrigada por terem vindo. E Deus abençoe e use vocês aí no dia de hoje. Bem-vindos. Muito obrigada, pastora Thaís, pastor Carlos, pelo convite em nome de Jesus. Bom dia, povo de Deus. É um prazer estar aqui com você. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração através da santa e poderosa palavra. Fica ligadinho conosco em nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia. Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. No mundo espiritual não há distância. Enquanto você acompanha essa programação, Deus vai abençoando você, a tua casa e a tua família, em o nome de Jesus. Amém. É isso aí. Fechou então, hein? Nossos amigos e agora lá em Osasco, é isso mesmo? Agora é Osasco, na graça de Deus, como diz a pastora Nadir, em nome de Jesus. Osasco, na graça de Deus, é verdade. Pastora Nadir, que sempre vem representando aqui, pastora Thaís Benevente, não só aqui na bancada, mas pelas campanhas aí pelo Brasil. Quando a pastora não consegue estar, ela é meu braço direito aí. E que Deus abençoe a pastora Nadir rica e poderosamente. Deixa eu falar aqui com os nossos amigos hoje e que estão lá. E é mais frio, será que aqui? Um pouquinho? Com certeza, pastora. É, né? Com certeza. Osasco é bem mais frio. Vocês são de onde? Eu sou de Minas Gerais. Que lugar? Das Minas Passos. Gerais. Minas Gerais é um país, né? Eu acho que o pastor Jaime está Passos. juntando os mineiros lá em Osasco, né? Que verdade, né? pastora Nadir também Fazendo um mineira. time. Mineira também. E é de onde você? Eu sou de Passos. Passos. Ela Passos, também não é não, Minas de Gerais. Passos. Ela não. Não sei de onde Não ela lembro é. agora. Acho que é Teófilo Otônio, eu acho. E você? Teófilo Não, você Antônio, não. né? Eu nasci em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, mas me criei na cidade de Andradina, estado de São Paulo. Isso que eu Quase falei, ali, que era né, da Andrade? terra quente. Andradina, Região de terra Araçatuba, bem Exatamente. quente, quente, Meu quente. Deus do céu, olha lá, o sol se escondeu E ali. Passos, é A senhora quente? acertou. Passos é frio. É frio. Ah, não é então tá alto lá? tranquilo. Numas datas Lá é é alto. alto. Sul de Minas, né? Sul de Minas Fica é no sul. bênção. hein? A gente conhece bem o sul de Minas, né, pastora bem frio. Thaís? É bom, é bom. Bom, falando em coisas boas, deixa eu trazer o caso de hoje pra gente ajudar essa pessoa que precisa do socorro divino, pede a direção no programa de hoje, então vamos lá ajudar essa pessoa. Vamos lá, coloca na tela pra gente
a mensagem da nossa amiga, diretamente da Bahia. Um beijo para o povo baiano, que Deus abençoe, sempre acompanhando aqui a programação. A Andréia, da Bahia, diz o seguinte: estou vivendo num momento muito difícil emocionalmente. Ela não diz o que é, né? E ela diz só que se sente muito sobrecarregada, cansada e sozinha. Toda essa pressão, diz ela aqui, tem abalado a minha mente, minhas emoções e até a minha fé, fazendo com que eu me sinta distante de Deus. Não quero me perder emocionalmente e nem espiritualmente. Preciso de uma direção. O que devo fazer? Bom, ela não diz o que é que tem pressionado ela, né? Mas uma coisa é fato, né? A gente não pode negligenciar o fato de que isso é o que está acontecendo no mundo, né? Atualmente, pessoas... qual é o problema principal? Sobrecarregada, cansada e sozinha, e tudo isso tem abalado a mente dela. Sozinha como? Ela não tem ninguém? Ela se sente sozinha? Ela é solitária? Não dá pra gente saber aqui, né? Tá se sentindo cansada por quê? Trabalha muito, cansada porque faz tudo sozinha? Também não dá pra gente saber. Mas o que dá pra gente saber é que ela tem se sentido pressionada e que isso está abalando a mente, as emoções que acontecem aí mesmo, né, no coração, e a fé. E ela está com medo, a verdade é essa. Ela está se sentindo longe de Deus e ela não quer se perder, nem emocionalmente, nem espiritualmente. Bom, é verdade que o emocional pode dirigir, então, o espiritual? Como é que a gente pode ajudar essa pessoa? Vamos lá, começar com o pastor Carlos, então. Eu lembrei do Elias, né? Na hora me veio o Elias, porque o Elias, homem de Deus, inclusive ontem eu falei sobre ele lá em Jundiaí, e ele enfrentou um momento de tristeza muito grande, né? Porém, Deus não desistiu do Elias, Deus foi lá tratar o Elias, cuidar do Elias. Inclusive eu abri aqui, não era nessa parte, mas está lá, levantou-se, pois, e comeu e bebeu aquele alimento que tinha sido preparado pelo alto. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Então, a nossa força, ela vem do Senhor, né? Momentos assim, eu acho que eu já vivi, eu acho que a pastora, acho que os pastores também, somos tentados a viver, porém, a nossa dependência tem que continuar no Senhor e na palavra. Eu sempre procuro a palavra. Eu vou na Bíblia Sagrada, como é que o meu Senhor Jesus agia? Será que Jesus tinha momentos assim? A Bíblia mostra o momento que ele chorou, entendeu? A Bíblia mostra o momento que ele se apartou, quando ele soube da morte do João Batista, para um lugar deserto. Mas em nenhuma hora você vê Jesus parado ao ponto de não querer mais fazer a vontade de Deus. Acho que essa é a questão, pastor. Acho que a gente ser tentado a ficar triste, ok, mas a gente precisa escolher vencer e continuar fazendo a obra. Eu me recordo do Senhor Jesus também, na noite que ele foi traído, eu gosto de ensinar isso também, ele... Com certeza, como humano, ficou triste, para baixo, mas ele não deixou de fazer a obra de Deus, mesmo com a dor da traição. Pegou o pão, partiu e continuou. Acho que o segredo é sempre continuar. Sabe aquela história? Tá cansado, vai. Tá triste, vai. Tá sobrecarregado, vai. Porque eu acho que Deus não merece que a gente pare, entendeu? Que a gente desista. É continuar buscando e se alimentando. No caso aqui do Elias, né? Ele se alimentou daquilo que o anjo do Senhor, daquilo que veio do alto, né? Do pão e da água ali. Então, acho que é o norte aí da nossa conversa. Aí. E aí, pastora? Exatamente. Como o pastor Carlos, ele disse, né? O Elias, a Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas paixões. Ou seja, um jogo emocional a qual ele tinha sentimentos. Todos nós, como o pastor Carlos disse, temos sentimentos. Mas eu acho que no caso da Andréia aí, ela precisa se aproximar mais de Deus. Ela fala de um cansaço. E esse cansaço, a Bíblia diz em Mateus 11, 28, o seguinte: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O fardo do Senhor é sempre mais leve. Ou seja, se ela está cansada, está faltando algo. E ela fala de um cansaço na mente também, né, pastora? Verdade. Né? O fato do cansaço na mente será o que ela anda pensando. Boa. Ou pensando demais o que não precisaria, né? Exatamente. A Bíblia diz que... A sobrecarga ninguém deu para ela, porque se ela está sozinha, ela está... Se o fardo está pesado, está precisando da presença de Deus. É verdade. Se o fardo Mateus 11, 28 é exatamente Exatamente. Se o fardo está pesado, não, o fardo do Senhor é leve. Exato. Eu vejo que ela já é da fé. Porque ela pede ajuda, né? Porque ela fala assim, eu estou me distanciando de Deus.
E ela falou, essa E até pressão... isso é uma sobrecarga. Você vê Com como ela certeza. se vê sempre desse jeito, né? Ai, meu Deus, Exato. eu não vou conseguir, Eu não vai vou dar. conseguir. Mas ela mesma está trazendo para si. Ela fala um cansaço na mente, né? Essa mente dela. Qual que é o cansaço na mente? Até coloquei para nós, né? Será o que é que ela está pensando? Como a senhora disse, talvez pensando em algo que não devia e pensando até demais. Pensando até demais. Se ela tivesse voltando o coração para Jesus, estando mais perto de Jesus, os pensamentos dela seriam outros e não teria esse cansaço na mente. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, Essa palavra é sensacional. tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É muito Eu forte. gosto desta mensagem, Também gosto. que eu falo sempre que alguém está deprimido, com depressão, oprimido, é no que está pensando. Exatamente. Muito forte isso. No entanto que É. a depressão, ela é o excesso, né, do passado, né? E a ansiedade é o excesso do futuro. É verdade. Aquilo que a pessoa estiver pensando é o que vai trazer para ela. Os pensamentos dela talvez não esteja conforme a palavra de Deus diz aqui, que é tudo que é bom, tudo que é amável. Por isso o cansaço na mente, e ela precisa se voltar mais para perto de Deus, porque vinde a mim os cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O E fardo onde é do Senhor que está leve. escrito? Como a gente pensa é. Né? A Bíblia A fala Bíblia sobre diz, isso. exatamente. Provérbios capítulo É como 3. você pensa Como é. imaginou na sua alma, assim Assim será. Assim como É, desejar assim o é. seu coração, Assim né? Tem algumas Assim é, né? versões. Já é. é. Exato. Então, imaginou, imaginou hoje é. Então, exatamente. E a origem, talvez, dessa sobrecarga é esse excesso de pensamento desnecessário, né? Sim. E com muito medo, né? Com muita ansiedade. Por isso, aí a pessoa pensa assim, né? O pastor falou ali, vinde a mim. Só que a pessoa, pastor, eu tenho falado muito isso, né? Um mês de junho, o pastor Jaime de Amorim Campos tem feito orações diárias. Orações no mês de junho, mês da oração, das 10 às 11 da noite. E eu tenho participado dessas orações e eu percebo quanto a falta de oração faz com que a pessoa se perca emocionalmente. Exato. É isso que a pessoa não entendeu. Ela não foi à toa que o Senhor deixou claro, ore sem cessar. Exato. Mas não é porque ele precisa saber o que você precisa, porque ele sabe antes mesmo da gente abrir a boca. Mas o orar sem cessar é justamente para lançar no Senhor esse tipo de pensamento, que a gente não entendeu ainda. Todos os Né? fardos, né? Quando você traumas. ora sem cessar, você nunca se sente sozinho. Exato. Quando você ora sem cessar, você não está sobrecarregado. Você cumpre Mateus 11:28, vinde a mim os que estáis cansados. Então, o ir ao Senhor é o orar sem cessar. E orar sem cessar, a pessoa pensa que é pedir sem cessar, né? Ela pensa que é só pedir, eu quero uma benção, né? Igual a música, eu preciso de uma benção. Aí não, Jesus pedir. falou também, né? Jesus falou para os discípulos, né? Orai para que não entreis em tentação. E eles oraram? Não. O que aconteceu? Eles dormiram do quê? De tristeza, a Bíblia diz. Entendeu? Ou seja, eles Então, estavam anestesiados, né? Jesus já sabendo de Emocionalmente. todas as coisas, ele falou, orai para que não entreis em tentação. Eles não deram ouvidos, né? Eles não prestaram atenção nessa dica. Isso é muito E é o que a forte. pastora está falando aqui. E outra coisa, o pastor Jaime fala que a santidade gera confiança. Então, se a pessoa está fazendo tudo certinho, corretamente, não tem motivos para ela se sentir, como colocou aqui, distante de Deus. Porque o Paulo fala da consciência tranquila, né? Entendeu? Então, se eu estou fazendo tudo certinho, eu tenho confiança e não tem por que eu me sentir. Só que o diabo, ele é sujo. Por isso que a gente tem que vigiar com o sentimento, porque ele engana o sentimento. É até uma mensagem da minha esposa, da pastora Thaís, que ela fala que o diabo não tem palavra, ele trabalha com sentimentos, com as emoções. E é exatamente isso que a gente vê hoje na igreja. A gente vê as pessoas tristes, se sentindo preteridas, se sentindo cansadas. Mas por quê? Porque não tem a palavra. Então a pessoa ela está atrás do sentimento, então ela quer um lugar onde ela vai ser cuidada, ela quer um lugar onde vão paparicar ela, mas ela não quer a palavra, entendeu? O cuidado humano ele é muito limitado. Então esse negócio de eu me sinto, às vezes a pessoa está bem, não está no erro, não está no pecado e ela está achando que tem alguma coisa, ela tá sentindo, não tem que sentir nada. Então se eu estou fazendo tudo certinho e vem um sentimento de acusação contra mim, entendeu? Fazendo com que eu me sinta longe de Deus, está repreendido Satanás, em nome do Senhor Jesus. Em nome de
estou com a minha consciência tranquila, estou na presença de Deus, estou na santidade, estou procurando fazer tudo certinho. Você está amarrado, demônio. Está tentando me incomodar, porque ele fez isso com Jesus. Se tu és mesmo filho de Deus, Jesus era santo. Se tu és mesmo, já tentou ali colocar, né, um questionamento ali para o Senhor Jesus refletir, mas será que eu sou mesmo? Entendeu? Então, é por isso que eu peguei ela se sente distante de Deus, né? E pastora, o sentimento realmente, ele pode, que nem, né, a gente estava falando aqui, Deus nos convence através da palavra, e quem nos faz entender a palavra é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo em nós abre o nosso entendimento, a gente discerne bem a palavra de Deus e a gente, então, é convencido pela palavra, né? Uma pessoa dificilmente vai ser convencido, dificilmente não, ela não será convencida se não for pelo Espírito Santo. Agora, o sentimento também convence e está convencendo muita gente. Tá. A palavra do Senhor diz que no mundo há muitas vozes, então nós temos que tomar esse cuidado. Qual o tipo de voz que você tem ouvido? Nós temos que ouvir somente a voz do Senhor Jesus. Conselhos de parentes, conselhos humanos, conselho de mãe, pai, não. Descarta tudo, fica com o que a palavra do Senhor diz ao teu coração, em nome de Jesus. Então eu creio que o nosso socorro da nossa querida irmã Andréia está no Senhor Jesus. E quando eu vi essa pergunta, eu lembrei de Marta e Maria. Marta, ela andava distraída, então nós temos também que tomar cuidado com as distrações. Isso é forte. Vai aparecendo no caminho, no dia a dia, na internet, na rede social. Então, nós temos que olhar somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E Maria entendeu isso. Maria, ela teve a oportunidade de se assentar aos pés de Jesus. Marta também teve, porém ela se distraiu com muitos afazeres. E eu costumo dizer, pastora Thaís, pastor Carlos, pastora Adeilton, que afazeres do dia a dia, afazeres da nossa casa, do nosso lar, nós vamos ter sempre para fazer. Então, os nossos amigos de casa têm que escolher qual que é a sua prioridade. Qual tem sido a sua prioridade? Vencer? Você quer vencer realmente o cansaço, a distração? Você quer realmente ter a paz do Senhor que excede em todo entendimento? Você tem que buscar o reino de Deus, a justiça do Senhor. Todas as outras coisas serão acrescentadas para você. Pastora, falta paz, a paz vai ser acrescentada. Falta alegria, a alegria vai ser acrescentada. Exatamente. Tudo o que diz acerca da palavra do Senhor. Então, a Marta, ela se perdeu, ela se distraiu com isso. A Maria não. A Maria, ela escolheu a boa parte. E quando nós escolhemos ficar com o Senhor, ficar na palavra, essa boa parte não será tirada de cada um de nós, em nome de Jesus. Que a pastora falou, eu estou recordando. Você conhece alguém no primeiro amor cansado? Não. Você conhece alguém no primeiro amor que fica cansado numa vigília? Alguém no primeiro amor que fica cansado de congregar? Alguém no primeiro amor que fica cansado de evangelizar? Que fica cansado de fazer a obra? Então, isso é para uma reflexão aqui, né? No primeiro amor, a gente não se cansa, entendeu? A gente ia para a vigília, chegava de manhã, eu já ia trabalhar. Entendeu? Às vezes com a roupa da vigília, já ia direto para a empresa para trabalhar. Nem dormir, dormia. Então, a gente precisa aproveitar esse momento para fazer essa reflexão, entendeu? Sim. Quando a gente fala de voltar ao primeiro amor, não é não, pastor? É verdade. E a gente precisa entender que até que vocês falando aqui, me fez lembrar daquela palavra que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí a gente despreza essa palavra porque a gente pensa que é só no agradar. Só que nem eu falava, né? A palavra agradar a Deus, no original, vem no sentido de servir a Deus. Então, olha só, está escrito ali, ó, sem fé é impossível servir a Deus. Então, o pastor Carlos está falando aí que a gente às vezes quer colocar o carro na frente dos bois, a gente quer servir para ter fé. Isso não vai funcionar. Né? Então, assim, a gente sabe muito bem que é o que acontece muitas vezes quando a pessoa é inserida ali no fazer. Então, ela acha que quanto mais ela faz para Deus, mais ela faz para o homem, mais ela vai ter fé. Mentira. A fé só tem um caminho, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando o pastor Adeilton bem trouxe aqui, Mateus 11, 28, vinde a mim, Jesus está falando para ir a Ele como? Nós não temos como ir até Ele fisicamente. Então, quais são as maneiras que eu vou encontrar Jesus? Num culto, numa palavra, numa canção,
e criando aquele ambiente onde eu vou ser levada a pensar nas coisas do alto, que é o resumo do que o pastor também trouxe aqui em Filipenses 4:8. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra. Hoje o que existe é um acúmulo de pessoas pensando nas coisas da terra. E o que eu vou fazer para ser? Como é que eu vou fazer para enriquecer? Como é que eu vou fazer para não depender de ninguém? Porque eu não posso, porque eu não devo, porque se eu fizer isso... Ainda pedimos a oração do Senhor. Então a gente está andando em círculos. Eu consigo ver a sociedade hoje, sabe como? Aquela sociedade prontinha para entrar em Canaã e não consegue entrar. Exatamente. Verdade. Porque a gente está andando em círculos. E esse círculo faz a gente ficar cansado. Aí a gente tem hora que cansa do maná, a gente quer carne. Mas por que o né? Moisés não gente... pôde entrar na terra? Porque ele não fez o que Deus mandou. Você vê que tudo vai ligando uma coisa à outra. O Moisés, ele não entrou na terra, por quê? Porque Deus falou, faz isso. Ele fez diferente. Então a gente fica impossibilitado de tomar posse de algumas bênçãos por fazer diferente daquilo que Deus manda. Pronto. Exato. Eu preguei nos Homens que Vencem, agora eu me recordei. Por que Deus escolheu aqueles 300 doidos lá que lamberam a água? Por quê? Eles não sabiam qual era a vontade de Deus, mas eles fizeram exatamente o que Deus queria, sem saber. Então, por isso que a gente tem que ser dirigido pelo Espírito Santo, na hora que for falar, na hora que for pensar, na hora que for agir. E é isso, eu acho que a gente tem que perceber quando a gente está dando voltas ali no mesmo lugar. Ela diz aqui que não quer se perder emocionalmente. Dicas práticas de como ela vai não se perder emocionalmente. Entendo. Como eu falei, pensando naquilo que é bom. Então, ela tem que Buscando as blindar o coisas do alto, pensamento né? dela. Uma vez eu Se li ela num está livro- preocupada com o emocional, ela tem que parar, olhar fora da caixa e falar assim, o que está deixando os meus pensamentos, o que está me deixando emocionalmente fraca? É uma rede social? Redes É um sociais. excesso de conversa errada? Uma vez eu li, companhia pastora, errada? Corta. que a gente... Como é que é? Eu li isso, eu comento bastante isso em casa, que é se preocupar com aquilo que realmente importa, ou seja, se preocupa com aquilo que você pode perder a salvação. Exato. Agora, eu vou perder a salvação? Não, então não merece tanto atenção assim, merece uma atenção, mas não totalmente, né, ao ponto de você ficar ansiosa, pensando que vai até se afastar de Deus. Aí. E às vezes a sobrecarga também, pastora, ela vem pelo excesso, igual a senhora falou da rede social. Às vezes a pessoa ela começa a se comparar, aí ela começa a trazer fardos para a vida dela, comparação do casamento perfeito, da família perfeita, e ela olha para si e ela fala assim, a minha vida não é assim. Aí ali vai trazendo uma sobrecarga, alguma depressão, e tem muitas pessoas também que andam ansiosas por causa desse motivo. Exatamente, isso é muito sério, gente. Eu gostei que a senhora, desculpa Imagina. falar, cortei a senhora, mas Imagina, pode gostei falar. que a senhora falou algo interessante, que o povo ficou andando em círculos, né? É. Ficaram cansados. Exato. Talvez você precisa mudar até mesmo a tua rotina. Porque o que cansou o povo de Israel foi a mesma paisagem. É. Imagina todos os dias você vendo a mesma coisa, você, como a pastora Clara, aqui minha esposa, disse, a rede social ela te engana. Não, muda o foco, muda o foco. Volte o teu coração para as coisas de Deus. O que cansou o povo de Israel foi a mesma paisagem, todos os dias. É. Como o pastor Carlos disse também, a pessoa que ela é dirigida pelo Espírito Santo, talvez ela está no modo automático. Isso A é pessoa ruim, que é péssimo. dirigida... Exato. E nenhum de nós foi criado por Deus para estar no automático. No automático. Não, Deus não quer Exato. roubar. Nós somos né? feitos para criar, nós somos feitos para multiplicar, para contagiar as Exatamente. pessoas, para viver. E as pessoas não estão vivendo, as pessoas estão sobrevivendo. E é por isso que elas estão desse jeito. Emocionalmente abaladas, emocionalmente fracas. E aí a gente... até foi a pergunta que eu trouxe aqui no início. Se o emocional dela estiver em frangalhos, como é que vai ser a questão emocional, né? Espiritual? Tem a ver? Então é isso que eu queria chegar. E aí, o emocional vai guiar o espiritual? Ou é um que vai guiar o outro? Não somos guiados por emoção. A Bíblia diz que nós somos guiados pela fé, né? Não somos guiados por emoção. Ótimo. Emoção não vai adiantar nada, a emoção não vai trazer para você aquilo que você precisa, mas sim fé. Então, o que faz a pessoa se perder espiritualmente não, é você não dar, então, a vazão nessas emoções, que é o resumo de tudo que a gente falou aqui. Você pode estar sentindo que Deus não está ouvindo a sua oração, mas não é isso que a Bíblia diz. Então, você pode estar sentindo que
que alguma coisa em você está morrendo, está acabando. Mas Deus não trabalha com sentimento, Ele trabalha com a palavra, Ele convence pela palavra, não pelo sentimento. Bem-aventurados que não veem, mas creem. Pronto. Quem crê não será confundido. Por isso que tem muita gente triste, porque ela quer porque quer ver, mas não vai ver nada. Infelizmente, a gente vê mais coisas que nos chateiam, que nos aborrecem, do que edificam. Então, por isso que a Bíblia é um poço de sabedoria. Deus, sabendo de tudo isso, já o coração do ser humano, né? Bem-aventurados são os que não veem, ou seja, feliz é aquele que não está prestando atenção no hoje, na realidade, mas ele está crendo naquilo que diz a Bíblia. Então, está escrito, então eu creio, não importa se eu estou passando o deserto, não importa se está me faltando o maná, não importa se eu não tenho recurso, não, a Bíblia diz que não vai me faltar nada. Se eu buscar, os que buscam o Senhor não terão falta de nada, então eu vou ficar crendo. Boa. Os que buscam não tem falta de nada. A nossa amiga Andréia, ela fala que está se distanciando do Senhor, né? Se distanciando da presença de Quem Deus. falou? Então, a nossa amiga Andréia... Não, mas quem falou isso pra ela? Ela está se sentindo que ela falou hoje. Daí entra no sentimento de novo. Aí nós voltamos aqui agora, o pastor Carlos falou, se creres. Se creres, verás a glória de Deus. Se ela não está vendo a glória de Deus, se ela não está vendo algo mudar na vida dela, está faltando um pouco mais de fé. De fé para crer. A Bíblia diz em Jeremias, até marquei para nós aqui, em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis. Quando? De todo... Então. Não quando se sentir bem, né? Por isso que o objetivo do cristão tem que ser se santificar, porque não tem como uma pessoa com a mente santa, o coração puro, não tem como ela se sentir mal, entendeu? Ela pode passar pela situação difícil, mas ela vai passar, tudo vai bem, entendeu? Por isso que a gente precisa ter essa preocupação, né, em se santificar hoje para poder viver maravilhas amanhã, porque se eu estou com a mente santa, se eu estou na santidade, se eu estou em comunhão com Deus, por que eu vou ficar com receio de que alguma coisa vai dar errada? Né? Por que eu vou ficar me preocupando com o dia de amanhã, sendo que eu estou tranquilo, estou na santidade. O Senhor Deus deu uma dica para o Abrão. Abrão, ande em minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, daí vai dar tudo certo. Pronto. O fato da santidade, né? Eu achei até interessante um post que o senhor fez ontem, né? Quem não viu, Logo de manhã, né, o rapaz querendo tirar sociais, a paz do Senhor, falando aquilo que deveria ser pregado. Logo o senhor fala assim que como se o Espírito deveria Santo ser pregado não fosse sobre suficiente. santidade, onde o senhor quebrou ele, né? Se a pessoa ela tem uma vida com Deus de santidade, ela não vai dar vazão ou espaço para outras coisas. A Bíblia diz, não se embriagueis com o vinho que é bebida forte, mas se enchei-vos do quê? E na Do santidade Espírito você é Santo, capaz de da ouvir a presença de Deus. A pessoa que é santa, ela não está preocupada com o arrebatamento, nem com a morte. Ela é santa, entendeu? Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, se a pessoa se santifica, ela não vai se preocupar com o arrebatamento, ela não vai se preocupar com a crise mundial, com a nova ordem mundial, com o anticristo. Ela é santa, ela não está nem aí para isso. Então, por isso que eu falei ontem, né, sobre essa questão e estou falando agora. Não é que a gente está atendendo a irmã Andréia, né? Viu, irmã Andréia? Se caso a senhora está aí assistindo, não é um atendimento genérico, né? Tem muita gente passando por situações parecidas, tá bom? E vale a pena procurar uma de nossas igrejas para poder crer mais. Está precisando crer mais, para precisa ter fé, e a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Você pediu uma direção, preciso de uma direção. A direção é buscar a Deus, busque o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E o Senhor disse isso para um povo que estava ansioso, queria comer, queria beber, queria vestir, queria ter dinheiro, o que a gente vai comer, se eu parar de pescar para fazer a obra, nós vamos fazer o quê? Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Bom, é isso, né? Exatamente. Acho que é isso. Acho que a gente não ajudou só a Andréia, ajudamos muitas pessoas que estão passando por crises emocionais. E tem caminho para você. O caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vá até Ele, principalmente você que tem se sentido sobrecarregado emocionalmente. E Ele vai saber o que fazer como ninguém, como nenhum outro profissional é capaz de fazer. Tem mensagens do WhatsApp pra gente? Coloca aí na tela, em nome de Jesus. Vamos ver o pessoal que está mandando mensagens. Pastor Fábio Messias. O pastor está assistindo aqui a programação diretamente de Minas Gerais. Ibiraci, é isso aí? Bom dia, pastores. Um grande abraço para o pastor Adeilton, meu amigo de caminhada e companheiro de fé. Pastor Fábio. Conhece? Conheço muito bem. Pastor Tá Fábio, bom, né? então. Depois a gente fala mais aqui, ó. O Gilberto Almeida, aqui de São Paulo.
gostaria de dizer a essa irmã em Cristo que mesmo cansada e pressionada, não desista. Deus continua ao seu lado, renovando suas forças, cuidando de você. A aflição passa, mas a fidelidade do Senhor, essa permanece para sempre. E Gilberto está sempre aqui, todo sábado aqui na programação, que Deus abençoe, hein? Em nome de Jesus. A Mariana Costa, ela é do Rio de Janeiro, e ela diz o seguinte: bom dia, pastores. Olha, eu fui diagnosticada com depressão profunda. Sinto um vazio que nada preenche. O remédio ajuda o corpo, mas como a fé pode curar a minha alma dessa tristeza? Né, Mariana? É o que a gente falou aqui. Tô ouvindo a Você palavra. vê que aqui na bancada, ó, aqui na bancada, pode abrir aqui para pastor, ó. Eu venci a depressão, minha amiga. E você pode vencer também. A pastora Thaís viveu a depressão. E uma coisa que você falou muito importante: o remédio ajuda o corpo. A medicina, ela estudou para medicar. Você sabe que é para isso, né? A medicina vem com esse termo mesmo, de remediar. Então, os médicos estudam para saber quais são os medicamentos corretos que vão auxiliar essa pessoa. Alguns médicos se tornam alguns pesquisadores, eles vão atrás de algumas doenças, enfim, e procuram o melhor remédio, a melhor solução para aquilo. E há muito tempo atrás, eu me lembro de ver um artigo médico de uma revista de medicina, onde escreve-se para médicos, onde ali eles diziam claramente: nós erramos com o diagnóstico de depressão e erramos até hoje. O que eles fazem com os remédios antidepressivos são simplesmente tentar. Não deu um, vamos outro, não deu um, vamos outro. Só que no final da matéria, naquele artigo para médicos, e isso eu estou falando para qualquer pessoa que está enfrentando a depressão aqui agora, e qualquer médico vai poder concordar comigo, no final se escreve assim: nós erramos porque não há a cura para essa doença, pelo menos para nós, na medicina. E nós precisamos voltar a indicar aos pacientes o que eles deixaram de fazer, que são as coisas básicas: caminhar no sol, blindar os pensamentos, como nós vimos aqui, como o Senhor Jesus deixou claro. Já havia depressão no tempo de Jesus, já havia ansiedade nos tempos bíblicos, tanto que ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, senão vocês vão viver doente. Então o Senhor Jesus foi claro muitas vezes quando ele mencionou o cuidado em blindar a nossa mente. Mas hoje você acaba incentivando pessoas a serem cada vez mais depressivas com ficar em casa, estar no celular, perder o interesse em fazer atividades externas. Então tudo isso, mas agora eu não consegui. Existem vários estágios da depressão e dependendo se chegar tão profundo dessa maneira, vamos acabar tendo que ter um incentivo para que você consiga fazer essas pequenas mudanças. E por isso a importância da família nessa hora. Olha, vamos lá, eu vou ajudar você, até que você fique bem para você poder fazer. Não é bom que o homem esteja só, tudo isso também está na Bíblia. Então, tudo isso vai ajudar você. São pequenas mudanças diárias, até na alimentação, falta de vitamina, tudo isso pode fazer com que a pessoa fique emocionalmente desestabilizada. Mas vale a pena sim. Você perguntou como eu posso usar a fé para curar a minha alma dessas tristezas. Você falou muito bem, a depressão é a doença da alma. E não há ninguém melhor na face da terra para curar a alma de uma outra pessoa. Não é um parceiro, não é mãe, não são filhos, não é o marido que vai curar a alma de uma pessoa. O que cura a alma de uma pessoa é o Senhor Jesus, o Senhor das nossas almas. Assim como nós temos o inimigo das nossas almas, que é Satanás, nós temos também o nosso Consolador, Conselheiro, maravilhoso, Príncipe da Paz. Se você quiser aprender, eu vou ensinar você de um ato muito simples. A palavra do Senhor nos ensina que através do Espírito Santo nós temos alguns frutos que vêm com ele. Gálatas 5:22. Um deles é a paz. Paz é uma pessoa que uma pessoa que tem depressão não sente. Ela não sente paz, ela sente opressão. Então, se eu quero ter paz, eu não vou clamar pela paz. Eu vou me encher do Espírito Santo para que a paz venha sobre mim. Então, se você quer viver longe dessa depressão, busque o Espírito do Senhor, busque pela presença até que o Espírito Santo te encha e você possa, então, ter uma vida com Deus. Não há outro caminho, não tem receita de bolo. Nós vamos pegar você como os homens de Deus pegaram um coxo na porta do templo chamada Formosa e ajudaram ele a ficar de pé. Você vai achar muitas pessoas que vão tentar te ajudar e vão ajudar você a ficar de pé.
Mas você vai ter que entrar no templo, como fez o coxo, e viver a obra completa na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Tem muita coisa. E se você quiser aprender mais um pouquinho, eu vou deixar o meu YouTube, o canal do YouTube da pastora Thaís, tem uma série lá numa playlist chamada Depressão Tem Cura. Ali eu faço 4 partes, ó, série 1, 2, 3 e 4, parte 1, 2, 3 e 4, onde eu ensino as pessoas a identificar se ela está com depressão ou não, como fazer espiritualmente e fisicamente para se livrar disso, como você vai manter isso, porque há uma recidiva. Muitos cristãos estão depressivos e não estão entendendo por quê. Então, para você também entender isso, a lição é divina. E para terminar, como você ter paz para o resto da sua vida. Então, vale a pena, você que tem enfrentado a depressão, você que me ouve, você que me assiste e quer ser livre desse mal do século, assista. Depressão Tem Cura, canal do YouTube da pastora Thaís Benevente. Digita lá no YouTube agora, Thaís Benevente, que você vai encontrar, tá certo? Tem mais mensagem do WhatsApp aí? Coloca na tela pra gente. É muita coisa para falar sobre depressão. Nem tem um programa só para isso. Mateus Silva, aqui de São Paulo. Faz meses que não consigo ler a Bíblia. Olha como o ataque na mente é violento, né? Eu não sinto vontade de ir à igreja. Sempre o sentir. Sempre o sentir. Como o diabo trabalha com sentir. Bom, e ele continua ali, ó. Não sinto vontade de ir à igreja e sinto que virei uma crente fria e de fachada. Como reacender o primeiro amor. Voltando a fazer o que você fazia, Senhor. Meu Deus, é muito sério isso, Jesus. Mas, ô, Mateus, Pelo amor de Deus. Ô, Mateus. A pessoa quer voltar ao primeiro amor, mas não quer voltar aos primeiros atos. mas ó, pensa a pessoa, você acha que a pessoa quer trabalhar todo dia? Não, tem dia que ela acorda, Exatamente. não tá com vontade de Cadê? trabalhar. Pergunta para a produção aí, seu Mauro. Você quer vir trabalhar todo dia? Pior que se perguntar, eu acho que ele quer vir. Deixa eu concluir. Às vezes a pessoa acorda e não quer trabalhar, mas ela tem que ir, não tem escolha, entendeu? Às vezes vai doente, às vezes vai cansado. E eu estou fazendo essa analogia só para você refletir. Às vezes a gente não quer ir, mas a gente tem que ir, entendeu? Sabe quando a gente fala que o apóstolo Paulo esmurrava a carne, é mais ou menos sobre isso. Às vezes a carne não quer orar, mas tem que orar. Às vezes a carne não quer congregar, mas tem que congregar. Sabe aquela história que a criança não tem que querer o que vai comer? Você coloca no prato e come, entendeu? Minha mãe dizia, não quer, tem quem quer. Então, é uma decisão, Mateus. Você tem que decidir. Agora eu vou fazer um propósito. Sabe aquela história da academia? Se você treinar 3 meses, você não consegue parar mais? É assim que tem que fazer com as coisas do alto também. Por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes ou hábeis do que os filhos da luz. Porque o cara coloca na cabeça lá, não, eu vou treinar. Ele começa a treinar, não para mais. O crente, não, eu vou fazer então 3 meses congregando sem faltar. Todo domingo, toda quarta, toda sexta. Você não vai conseguir parar mais. Entendeu por quê? Porque quando a gente vai congregar, a gente vai se alimentar da palavra. A palavra gera fé, a fé gera também a esperança. Daí a Bíblia diz, alegrai-vos na esperança. Entendeu? Voltar ao primeiro amor, voltar a se santificar, voltar a fazer o que o Mateus fazia quando ele chegou na igreja. Não tem uma receita assim. Por que a pessoa sai do primeiro amor? Porque ela acha que ela tá já bem, e aí ela deixa de fazer algumas coisas que ela pensa que é coisa de crente novo. Então, o que é o crente novo? O que é a pessoa que está apaixonada no primeiro amor? Presta atenção. O que a pessoa no primeiro amor ele faz? Ela não vai em todos os lugares. Ela evita conversa com determinado. Ela não ouve qualquer música. Porque ela tá no Focada, primeiro né? amor. Ela tá apaixonada. O apaixonado, ele não quer falar com outra pessoa, a não ser com o seu amado. Ela tá apaixonada, ela não vê a hora de chegar e ficar perto do seu amado. Mas o tempo vai passando, você vai se acostumando com a vista do deserto, aí você vai indo. Por que as pessoas deixam o primeiro amor? Porque elas deixam de fazer o que elas faziam no primeiro amor. Ela pensa que é Deus que se afastou, ela pensa, não tem nada a ver. Tudo continua a mesma coisa. Tudo continua a mesma coisa. Tudo, é o mesmo cenário, é o mesmo Deus. Exatamente. Entendeu? Tudo é a mesma coisa. É a gente que muda, não é a igreja que muda, não é o pastor, não é a liderança. É a gente que vai mudando. Por quê? Porque conforme... Bom, sabe as palavras do profeta Abacuque, né? Aviva, Senhor, a tua obra não é no começo nem no fim, é no meio. O problema é no meio. É no meio que a pessoa se acha já que, como a pastora falou, não preciso mais fazer isso. Então, entendeu? A pessoa, ela congregava 3 vezes na semana, agora é só 2, agora é só 1, agora é só na ceia, agora é de vez em quando. Então, quer reacender o primeiro amor. Então, Mateus, tem que voltar a fazer o que você fazia. É verdade. Então, a pessoa diz assim, ó,
Não consigo ler a Bíblia. Não consegue por quê? Tem alguém te amarrando? Esconderam as Bíblias da tudo sua casa? escolha. Queimaram as Bíblias da sua casa? Não, não. Você consegue. Conseguir, você consegue. Você só não está achando a prioridade para isso. Você não está achando o seu tempo para isso que o apaixonado acha. O apaixonado, ele vai chegar 5 minutos antes de entrar no trabalho, porque ele quer passar o maior tempo possível com o amado dele. Então é assim. O apaixonado age assim, ele quer estar sempre perto. Então, assim, não queimaram as Bíblias da sua casa. Você mora num país que você consegue e tem liberdade para ler a Bíblia, você tem liberdade para congregar, então não sinto vontade de ir à igreja. Tem dias que eu não sinto, tem dias que você sente, todo dia você sente. Não, mas aí que tá. Mas temos que voltar a ser como Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas não, hoje a nossa alegria é tudo, menos ir à casa do Senhor. Então, isso aqui é muito sério. Sinto que virei uma crente fria e de fachada. Você sabe que essa é a verdade. Tá em nome de Mateus, mas escreve no feminino. Então, às vezes pegou o WhatsApp de alguém para escrever. Então, sinto que virei uma crente fria e de fachada. Então, mas não se condenem. Não quero que você se condene. Agora eu sou um lixo de gente. Também é uma artimanha diabólica. Como que você vai... Guarda essa fala para você nunca mais esquecer. Como é que eu vou reacender o primeiro amor? Voltando a fazer o que você fazia. E assim é para tudo. Casamento. Por que o casamento esfria? Porque deixa de fazer as coisas que fazia antes no namoro. Passar tempo junto, conversar junto, assistir um filme junto. Passar um tempo, ouvir mais o outro. Tudo isso esfria. Isso, qualquer relacionamento, inclusive com Deus, esfria no afastamento. Então, esse que é o problema. Eu gosto de pensar que eu tenho o poder da decisão. Eu faço o que eu quero da minha vida. Uma vez eu dei uma mensagem falando que eu tenho medo do meu livre-arbítrio. Eu tenho medo. Por quê? Porque o meu livre-arbítrio vai me levar para onde eu quero. Exato. Por isso que a gente tem que, entendeu? Tem que esmorrar a carne, porque o nosso livre-arbítrio vai levar a gente onde a gente quer. Vencer você quer sair, você sai. Você quer parar, você para. Você quer se desviar, você se desvia. Entendeu? Você quer não ler mais a Bíblia, você não lê. Por isso que eu falei, colocando assim, entre aspas, eu tenho medo do meu livre-arbítrio. Tá? Uma vez eu cuidava de uma igreja lá na região de Campinas, chamada Nova América, lá é um bairro de Hortolândia. E eu, numa sexta-feira, eu pregando, falando de libertação, eu falei assim, poxa, você está perdendo por um pedacinho de papel assim, ó, com um fumo no meio e um filtro no final. Se você perde por um negocinho desse tamaninho aqui, ó, com fumo, que é o cigarro, né? Você vai vencer de quem? E dei esse exemplo assim, aleatório e tal. Chegou na outra semana, o irmão falou, pastor, o senhor falou aquilo, mexeu comigo. Eu cheguei em casa, peguei o maço de cigarro, falei assim, a partir de hoje eu não fumo mais, não fumou mais. Exato. Por quê? Porque o cara decidiu. Ele olhou e falou, é verdade, pastor. Falou, tô perdendo por esse pedacinho de papel com fumo no meio e um filtro no final, vou ganhar de quem? Perfeito. Ele pegou, jogou no lixo, falou, não fumo mais a partir de hoje. A esposa já tinha sido liberta já, ela fumava 3 maços por dia. Foi liberta. Forte. E o bonito, já pegando aqui, que ela pegou, fez um voto com Deus. Todo o dinheiro que ela gastava com cigarro, a vida toda, ela fumou mais de 20 anos, né? 3 maços por dia. Cigarro sempre foi caro, né? E ela pegou, ela dava de oferta, entendeu? Na ceia, ela pegou e falou... O diabo roubou, eu vou devolver para Deus, que bonito, ela fazia a continha e dava toda essa... Que legal. Daí o esposo dela foi liberto também depois. Mas por quê? Porque escolheu, a partir de hoje não faço mais e pronto. Diga, pastor. O fato... O pastor Carlos disse aqui, muito interessante, né? A pessoa, ela não quer vencer a si mesma, né? Ela não quer negar a si mesma, porque às vezes ela não quer se esforçar. Renúncia no Salmo dói. 89 diz, socorri um que é esforçado. Você quer socorro? Se esforce. Se esforce. O Mateus, talvez, ele está nessa situação porque ele não tem vencido a si mesmo. O pastor Carlos até falou da academia, algo interessante, né? Que... Depois de 3 meses, você acostuma com aquilo. Dizem, né? Eu não sei, eu nunca fiz esse teste. Ele nunca fez 3 meses para saber. Dizem, né? O senhor não fez, imagina. Meu Deus do céu, gente. O meu esporte é outro. Não, mas não é. Isso outro. é bíblico. Não é academia, tudo que você tem como hábito, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Sim, com certeza. Isso é bíblico. Quanto mais se faz, mais quer fazer. Quanto menos se faz, menos quer fazer. Isso não é ciência, é Bíblia. Está escrito lá para todas as pessoas. Você vê que a Bíblia é um poço de sabedoria, tá tudo lá, né? A ciência existe porque a Bíblia existe, essa é a verdade. Porque Deus existe, a ciência existe. Bom, certo, mas vamos falar aqui, tem mais... Bom, se tiver mais mensagem no WhatsApp, hoje, prepara olha, aí pra gente. Cada mensagem então com um coloca aí, que atendimento, senão o nosso amigo Fernando Jesus vai ficar com os destaques para o sábado. Semana que vem. Coloca na tela então pra gente. Se tem, manda bala. É o Edgar, aqui de São Paulo.
Só de ouvir os conselhos de vocês hoje, parece que tirou um peso de 1 tonelada das minhas costas. O programa salvou o meu dia. Que lindo, Nossa, Edgar. glória Olha, a Deus. graças a É Deus. Que Jesus. Deus te abençoe, viu? O Raimundo, de Capão Redondo, aqui em São Paulo, ó. Bom dia, pastores. O programa de hoje foi uma resposta de Deus para mim. Estava trancada aqui no meu quarto, Nossa, chorando, trancado. com depressão, e a palavra de vocês deu forças para levantar. É isso aí! Graças a Deus. Tá vendo? Ainda tem gente que pergunta como é que a fé vai ajudar. Esse é o começo, e vai em frente. A gente poderia fazer um mês só falando então disso, né? Mas esse é isso aí, muitos estão assim. É o Silvio Santos, Maoi! Não é, o Silvio Santos do Brás, tá? Isso aí, esse já foi. Da Shopee. Que programa abençoado! O desemprego estava tirando meu sono e a minha dignidade, mas a palavra de fé de vocês hoje me colocou de pé de novo. Que legal, Estou pronto Silvio. para a luta. Silvio, Glória a Deus. Deus abençoe, vai vencer também aí, igual o Silvio Santos, vai Deus. prosperar Amém. bastante. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que bonito, tá vendo como é importante a gente ser usado por Deus aqui, trazendo sempre a palavra, e graças a Deus por isso. Vamos trazer então o nosso amigo Fernando Jesus? Se não, né? Vamos trazer aqui os destaques de hoje e a gente fala mais com esse casal que vence, que está aqui na bancada. Vamos lá, Fernando Jesus com os destaques de hoje. Destaques da redação. Olá, muito bom dia para vocês, pastores, e a todos que nos assistem pela TV ou nos ouvem pela nossa rádio. Eu estou aqui com os principais destaques da redação e as notícias do Brasil e do mundo para te deixar muito bem informado. Vamos lá? Olha só, um touro causou uma enorme confusão na Turquia. O animal fugiu do seu dono e acabou invadindo uma barbearia. As imagens da câmera de segurança mostram o exato momento em que o animal entra correndo no estabelecimento. A gente pode ver ele invadindo a barbearia e as pessoas que estão no local se assustam e fogem do touro. O animal também parece perdido. O dono do estabelecimento chegou a ser atingido por cacos de vidro da vitrine ao tentar proteger uma criança. Os clientes contaram que, ao sair do local, o animal continuou fazendo estragos em toda a vizinhança e chegou a atacar algumas pessoas que tentaram contê-lo. Mas, depois de algum tempo, finalmente o touro foi capturado e o susto foi grande. E por falar em grande susto, o Magari recebeu um enorme susto ao receber um Pix de R$203 mil na sua conta bancária. Tudo começou quando Thelma Brito mostrou o valor que recebeu para a filha, que achou que tudo não passava de uma piada da mãe. Mas era verdade. A Gari recebeu o dinheiro por engano de um contador que iria transferir este valor para outra pessoa. No momento do erro, o homem mandou mensagens desesperadas para a Thelma, implorando para receber o dinheiro de volta. O dono do dinheiro chegou até mesmo a passar mal e teve que ser levado ao hospital. A Gari, é claro, mandou o dinheiro de volta ao homem. Uma bela história de honestidade, não é mesmo? Bom, por enquanto é só, eu volto com vocês, pastores, e você que nos ouve pela nossa rádio pode assistir todos os vídeos no nosso canal do YouTube. Até mais! Destaques da redação. Pensou, gente? Você tá lá, plim, 203 mil. Meu Deus do céu. Tem que ser de Deus, né, pessoal? glória. Ainda bem que ela é de Jesus, devolveu. Jesus devolveu. Que é crente. Não tem como, né? Depois cobra com juros e correção, né? Tá? Bom, e o touro brabo aí na Turquia, você vê só? Mas não é só lá, não. Se for aqui pro interior, aqui de São Paulo, aqui em São João da Boa Vista, eu chegava, as vacas estavam tudo na porta da minha Aquilo casa. ali, alguém que tava cortando o cabelo já combinou, já falando que tiver acabou, você Quando solta tiver o touro acabando, que eu vou pra eu não embora sem pagar. Aquele dia ninguém sorte pagou. o boi. Solta aí. Essa Outro dia a foi senhora boa. foi O boi- recebida também, né? Esse por é o uma boi capivara, bandido, né? esse é o famoso boi bandido. é. A senhora foi recebida lá também, né? Por uma capivara esse dia. Gente, ó, Ah, é? o programa Uma de hoje capivara. abençoou muita gente e a gente recebeu aqui várias mensagens do WhatsApp de pessoas que foram ajudadas e quantas pessoas ainda mais serão ajudadas com esse caso. Quando a gente fala de sentimento, quando a gente fala de mente, a gente fala do ser humano, não tem como não alcançar as pessoas. Hoje a gente ensinou o resumo da ópera, Vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Hoje você pode estar conosco aqui em 3 horários, 9 da manhã, 14 e 18 horas. Mas amanhã, em todas as igrejas da graça do Brasil e do mundo, você encontra as portas abertas para poder buscar mais de Deus.
Aqui nós temos 2 igrejas com esses casais que vencem. Antes de passar o endereço, vamos passar um pouquinho por onde vocês passaram? Eu vou pedir para mostrar as imagens. Vocês vão falando, pastor, aí foi tal lugar. Aí foi onde? Santa Maria. Santa Maria, onde vocês estão hoje. Estamos hoje, né? Santa Maria. Você também não dá as caras lá de domingo, tá? Igual a pastora Thaís lá em Jundiaí. À noite. Ah, tá. E aí? Aí é o Jardim de Jardim de Abril. Jardim de Abril é a sua igreja. Exato. Ah, o pastor vai lá de vez em quando Vou também? lá, vou Ah, lá. então tá Faço bom. louvor lá. Que bonitinho, né? Quarta-feira Tão da gostoso Sagrada esses trabalhos. Ai, que bênção. Povo abençoado. Vai falando aí pra gente. Santa Maria também, não? Esse aí é o Jardim Jardim de de Abril. Abril. Hein? Jardim de Abril. Isso. Ah lá, Jardim de Abril. Momento de intercessão com as Ah, nossas que irmãs. legal. Então, ó, com a pastora, nossa amiga pastora Trabalho abençoado. Clara. Esse é o culto das mulheres que vencem, é um trabalho abençoado que nós estamos fazendo aí para a glória de Deus. E esse? Santo Antônio, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, era lá. Isso, E aí? Santa Maria. Os obreiros de fé. Os obreiros de fé aí. Que bacana, hein? Santa Maria. Santa novamente. Maria. Povo Aham. bonito, abençoado. Um abraço, pessoal do Jardim Santa Maria e do Jardim de Abril, em nome de Jesus. E passaram então, ó, saindo de bonita. Minas, pastor sai de Minas, vai pra onde, pastor? Eu estava em São José do Rio Preto, né? Eu fui para Minas. Né? Se converteu em Passos. Em Rio Preto, me converti em Passos, em outro ministério, né? Ah, sim. E, inclusive, meu irmão, né? É pastor também. e tal. Olha só. E eu conheci a Igreja da Graça em São José do Rio Preto. Pronto. Com o pastor Dorivaldo, que está É em mesmo? Uberlândia. Hoje ele E está foi em lá que você Uberlândia. conheceu ela também? Não, ela foi... Ela me rejeitou, né? Menina, aí é... Eu mandei mensagem a primeira vez, ela me ignorou. Mas disse que depois viu a foto, ela falou, Deus, me dá um negão desse. Ah, né? meu Deus do céu! Ai, meu pai amar. Pronto, aí já era. Aí ela... Apaixonou. O jogo virou, né? Apaixonei. O jogo virou. O jogo Vou virou. chamar vocês aqui para outro dia, pra gente falar desse casal que vence aqui, que a história é longa. Pelo que eu vi, a história é longa. É longa. Mas tem testemunho aí. Eu já sei um pouquinho, pastor Carlos também, já sabe um pouquinho, mas é legal para você saber que está em casa, em nome de Cristo, porque hoje o programa estendeu, né? Acabou durando bastante aqui o assunto. Mas vamos lá, pastor, amanhã reuniões em Santa Maria, quem precisar de ajuda, quem precisar de auxílio, e é dessa região aí de Osasco. Olha, Endereço e horário. Olha, amanhã serão 2 oportunidades únicas para você. Olha, 8 da manhã e às 18 horas, culto de louvor, culto de adoração. Costumo dizer que crente que não vai aos cultos de domingo não pode ser chamado de filho de Deus. Quer ser chamado de filho de Deus? Esteja no domingo buscando, adorando, reabastecendo as suas energias para enfrentar uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Rua Darcy Ribeiro, número 37, é o endereço do milagre, o endereço da tua bênção, amanhã, 8 e 18. E tem milagre também lá no Jardim de Abril. É Jardim isso? de Abril, às 10 horas da manhã, um único horário. Você é meu convidado especial. Em nome do Senhor Jesus, vem estar conosco na rua Domingos Dantas, número 12, Jardim de Abril, em Osasco. Você é o nosso convidado especial. Tá bom, aí, tá aí, dá pra ficar junto então, ixi, 10 da tranquilo. manhã. Jundiaí, pastor Carlos. Povo de Jundiaí, região de Jundiaí, amanhã eu estarei ali no centro da cidade de Jundiaí, aquela bonita cidade, né, seu Mauro que está aqui, que conhece muito bem. Rangel Pestana 222, Rangel Pestana 222, amanhã, domingo, eu vou atender todas as pessoas às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 6 horas da noite. Você está sofrendo, chega na igreja, peça para falar com o pastor Carlos, eu vou te atender. 8 da manhã, 3 da tarde e às 6 da noite. Rangel Pestana 222. Glória a Deus. Para finalizar, o convite especial para você que é de Campinas e região, comigo ali, pastora Thaís Benevente, ó, 4 horários amanhã no centrão da cidade de Campinas, Avenida dos Expedicionários, número 80, 7 da manhã ou às 10, escolha o melhor horário da manhã, esteja conosco, 7 ou às 10 da manhã, 2 da tarde e às 18 horas, tá bom? Deus tem uma bênção especial para você. E aqui na nossa sede de São Paulo, com o missionário R.R. Soares, pastor Jaime de Amorim Campos, amanhã com o missionário 7, 9 e 11. E depois as reuniões se seguem com o pastor Jaime de Amorim Campos, às 2 da tarde, às 4 da tarde ou então às 18 horas. A gente espera por você aqui no centrão da cidade de São Paulo, Avenida São João 791. E lembrando que aqui na São João 791, coloca na agenda a Mulher que Vence, dia 20 de junho agora, nosso grande encontro em 2 horários, 11 da manhã ou às 4 da tarde. Deixa eu ir embora, já estão me expulsando daqui. Meus amigos, Deus abençoe, obrigada por terem vindo, Deus madrugada abençoe, aqui com a casal gente. que vence. Tchau, fiquem na bênção da paz do Senhor. Show da fé agora. Deus abençoe.
ser agora que Jesus vem nos buscar. As trombetas tocarão e os joelhos se dobrarão. Ele vem. Família, o primeiro alvo.